Tá. Então vamos lá, já está tudo aqui pronto, já está gravando. Vamos lá. Senhor Jesus, mais uma vez aqui estamos, Senhor, reunidos em torno dos seus ensinamentos, que possamos, Senhor, manter nossos corações abertos para essas informações e acreditarmos, Senhor, que todos os nossos problemas passam, Senhor, e que estamos, ao ter esses conhecimentos, nos fortalecendo e podermos, Senhor, enfrentar as dificuldades, as vicissitudes que vêm, porque sabemos que tu estás em torno de nós, ao nosso lado. Muito obrigada, Jesus. Com esta prece, pedimos por darmos por iniciada a reunião do estudo do Livro dos Médiuns na tua paz e harmonia. Que assim seja. Então, Ana, se puder fazer a página inicial, eu te Tá. agradeço. Vamos lá. Uhum. Caminho, Verdade e Vida, capítulo 54, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a videira. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Está em João, capítulo 15, versículo 1. Deus é o Criador eterno, cujos desígnios objetivos permanecem insondáveis a nós outros. Pelo seu amor desvelado, atencioso, criam-se todos os seres. Por sua sabedoria, movem-se os mundos no ilimitado. Pequena e obscura, a terra não pode percrustar, tá? Analisar a grandeza divina. O Pai, entretanto, envolve-nos a todos nas vibrações de sua bondade gloriosa. Ele é a alma de tudo, a essência do universo. Permanecemos no campo terrestre de que ele é dono e supremo dispensador, distribuidor. No entanto, para que lhe sintamos a presença em nossa compreensão limitada, concedeu-nos Jesus como sua personificação máxima. Útil seria que o homem observasse no planeta a sua imensa escola de trabalho, e todos nós, perante a grandeza universal, devemos reconhecer a nossa condição de seres humildes, necessitados de aprimoramento e iluminação. Dentro de nossa pequenez, sucumbiríamos, desanimaríamos de fome espiritual. Estacionados na sombra da ignorância, não fosse essa videira da verdade e do amor que o Senhor, que o Supremo Senhor nos concedeu em Jesus Cristo. De sua seiva divina procedem todas as nossas realizações elevadas nos serviços da terra. Alimentados por essa fonte sublime, compete-nos reconhecer que sem o Cristo as organizações do mundo se perderiam por falta de base. Nele encontramos o pão vivo das almas e, desde o princípio, o seu amor infinito no orbe terrestre é o fundamento divino de todas as verdades da vida. Vou deixar para você comentar. Então, ok, se quiser interromper, é só falar. Eu sou suspeito porque essa é uma das páginas que eu mais. Eu sou fã dessa página, assim, de carteirinha. Adoro ler essa página. Eu acho ela. Esse trecho de João, né? O 15º capítulo de João é muito lindo. Jesus vem declarando claramente o como ele vem se doando para apresentar a cada um de nós como amar, como melhor escolher, como melhor progredir, e vem buscando inúmeros recursos, né? E é estranho porque à medida que a gente vai estudando cada vez mais, engraçado, lendo e relendo essa página, eu já devo ter lido essa página já inúmeras vezes,
mas sempre essa página nos surpreende, né? Então, retornando aqui um pouquinho para o versículo, o que mais chama atenção no início do versículo é porque ele não falou assim, eu sou a videira e meu pai é o lavrador. Ele falou, eu sou a videira verdadeira. Então quer dizer que existem as falsas. E o problema é que nós temos um problema gravíssimo. Somos capazes de perceber qual é a falsa videira, que estamos tentando nos alimentar das coisas erradas, né? Então é difícil a gente perceber só pela experiência. Então, por vezes, ainda buscamos, pela tentativa e erro, perceber qual é a verdadeira nutrição para as nossas almas. Então é até estranho, porque alguém falar assim, peraí, alma é espírito, espírito não é matéria, matéria não se alimenta. Não. Você não precisa se alimentar de bons pensamentos? Você não precisa se alimentar de bons sentimentos? Você não precisa se alimentar de bom ânimo? Você não precisa se alimentar de boa vontade? Você não precisa se alimentar de algo que te encoraja a prosseguir em condições adversas, mantendo sua confiança e sua fidelidade, ou seja, sua confiança coerente para com Deus? Claro que precisamos desse alimento. E é claro que somos extremamente ansiosos e até mesmo famintos desse alimento. Não temos esses recursos à nossa disposição, porque temos uma dificuldade muito grande de absorvê-los. Então, por vezes, nos é oferecido e ofertado recursos maravilhosos de transformações e não percebemos, mas os recursos continuam sendo ofertados continuamente. Então, Deus é o divino dispensador de todas as coisas. Mas temos que compreender que nós é que vamos ter que buscar esse aprimoramento. Nós é que vamos ter que aprender a ter experiências no bem, experiências no amor, experiências da renúncia. Ah, mas fulano me magoou, me ofendeu. Perdoa, deixa para lá. Foi aquele momento, o momento passou. Isso não existe mais. Esquece, deixa para lá, não guarda mágoa, renova os seus sentimentos, renova a sua percepção de vida, sinta a vida, a grandeza que ela é, observe todas as expressões da natureza, tudo funcionando em perfeita harmonia. Observe todas as estrelas no céu, você não vê uma estrela batendo na outra? Não é estranho? Você olha para um monte de estrelas no céu, bilhões e bilhões. Você não vê uma batendo na outra como se fosse bola de gude. Alguém vê isso acontecer? Não, não vê. É um nível de perfeição extremo, que nós não temos a menor capacidade nem sequer de imaginar o que há de mais complexo e mais maravilhoso e mais encantador, ainda mais do que já observamos aqui na Terra. Então, sim, Deus é o divino, certamente o divino Criador eterno. A gente não sabe, não tem como imaginar quais são os objetivos de Deus em relação a todas as coisas. Ele é o Criador, nós somos a criatura. A questão é, dentro desse grande programa de convivência, dentro desse grande programa de servir ao Pai, servir a Deus na criação divina, qual é a nossa participação? Qual é a nossa coparticipação? Será que eu tenho que amar mais para conseguir servir melhor? Então, o problema da videira verdadeira, e sendo Deus o lavrador, a questão é, daquela videira, né, da videira é de onde vem a uva, né, gente? A videira é de onde você vai pegar o fruto da uva. Como é que você vai se alimentar? Você come qualquer tipo de uva? Não. Se a uva não estiver adequada para o consumo, você não vai consumir. Né? Se aquela videira ali, o fruto não for não for bom, não vai te fazer bem. Então, por que nós temos o hábito de nos alimentar daquilo que não nos faz bem? Nossa, eu estou vendo um monte de gente reclamando disso, daquilo, disso. Não sei o que da política, não sei o que do mundo, não sei o que lá. Para que se alimentar disso?
Por vezes temos que nos informar, temos que compreender as situações do mundo para reconhecermos a nossa posição onde devemos melhor colaborar. Não é para criticar, não é para tacar pedra, mas nem por isso devemos nos alimentar de rancor, de mágoa, de descontentamento. Olha só essa situação como é que está, olha só essa bagunça, mas são todos cooperadores do Pai, aprendendo a marchar na lei de progresso moral e intelectual, e todos eles, sem exceção, estão recebendo autorizações para escolher o que deseja escolher. Esse é o treinamento. Quer escolher fazer bobagem a encarnação inteira? Pode escolher, não tem problema. Você vai ter que voltar atrás e reequilibrar tudo que você desequilibrou. Não fique preocupado com isso. Mas eu não lembro o que eu desequilibrei. Não se preocupe. Deus colocará no seu destino, quando você estiver cada vez mais animado a amar, mais animado a querer realmente produzir, Deus vai colocar no seu destino todas aquelas pessoas do qual você desequilibrou, que você maltratou. Porque o amor não cobre a multidão dos pecados. Deus vai criar cenários e situações para que possamos exercer esse amor fragmentário que ainda animamos. Então, sim, Deus, em sua infinita bondade, sua infinita sabedoria, vem animando e desenvolvendo tudo sem que nós saibamos exatamente qual o objetivo real final. A gente não sabe. São objetivos megas complexos. Cada vez que se estuda as galáxias, cada vez que se estuda os universos, se descobre mais galáxias e mais galáxias e mais galáxias. Só para lembrar que a galáxia possui milhões e milhões e bilhões de sóis. Bilhões de sóis. Então, cada vez mais, a pessoa vai reconhecendo, aquela que está ali estudando as leis naturais, estudando como está a formação de tudo à sua volta, toma cada vez mais susto. Todo mundo acreditava que ia pegar, por exemplo, desde do telescópio Hubble, né? Não sei se vocês gostam muito de astronomia, mas o telescópio Hubble ele tinha uma limitação de quanto anos-luz ele conseguiria ter capacidade de detecção. Então imaginaram que, então acho que a galáxia, o universo deve ter só 15 bilhões de anos. As pessoas criam essas coisas fantasiosas e esquecem que quem está prisioneiro ao espaço-tempo somos nós, que estamos em treinamento. Mas o espírito que é imortal e Deus que é eterno não está preso no espaço-tempo. Então algumas pessoas falam assim, eu tenho dúvida se Deus existe. É natural você ter a dúvida. O seu conceito de existência é estar constituído de matéria. Deus não é matéria, Deus é espírito. Então, se você não consegue compreender o que é espírito e o que é matéria, você nunca vai achar o que é espírito existe. Então, começa pelas coisas mais básicas ainda, que ainda temos contrariedade, vivemos uma dificuldade muito grande. Então, nós ficamos assim, mas eu tenho um sentimento tão grande, de grandeza, de amor e de carinho pelos meus filhos, eu sou mamãe, eu sou papai, tem esse sentimento. Você tem certeza que o sentimento é seu? Ele procede de você diretamente? Não teve nenhum estímulo externo? Você tem certeza que quando qualquer organização que deu certo aqui na Terra, que gerou bondade, que gerou equilíbrio, que gerou vacinas, que gerou recursos, a ideia foi do cientista e ele descobriu sem a ajuda de ninguém desencarnada? Ou seja, nenhum espírito superior amparou para que surgisse aquele recurso aqui na Terra? Você tem certeza disso? Então, ainda vivemos essas dúvidas. E o que Jesus está nos convidando com essa frase é que compreenda de uma vez por todas tudo que se manifesta positivamente na Terra, que gera o bem, a paz, a conciliação e todos os recursos maravilhosos que vão se desenvolvendo em convivência aqui na Terra, são oriundos dele. Sócrates é ministro do Cristo. Sócrates foi despachado pessoalmente pelo Cristo.
como inúmeros espíritos trabalhadores, operosos e zelosos da vontade do Cristo, vieram à Terra, reencarnaram para nos auxiliar, para nos alavancar, para fazer um progresso que nós não teríamos condições de fazê-lo. Então nós temos que compreender todos esses detalhes. Quem tiver vontade, né, quiser lá ler o livro A Caminho da Luz, vai se surpreender, porque lá conta a historiografia espiritual da Terra. E naquela historiografia você toma um susto. Até a expressão humana, essa que nós temos de nariz pequeno, crânio pequeno, esse corpo físico, que não é tão embrutecido como os homens de Neandertal, aquelas formas físicas muito animalizadas, não fomos nós que desenvolvemos. Como é que você estuda isso na escola? O professor conta assim, ó, olha, aqui está a origem, aqui, ó, o macaco era assim, ó. Aí o animal foi se tornando ser humano. Ninguém levanta o braço e fala assim, como? Como que isso aconteceu naturalmente? Não, mas é a evolução biológica natural. Mas o que está fazendo isso melhorar? Por que não piorou? Por que melhorou? Como é que pode um negócio desse? Como é que pode a pessoa acreditar que você pega, por exemplo, um celular ou uma televisão antiga, aquela televisão antiga de tubo, né, aquele tubo grandão, você joga a escada abaixo, a televisão vai quicando, clac, 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 quebra, se junta lá embaixo os cacos de vidro e automaticamente se transforma numa televisão de plasma. de 8K, altíssima resolução, super alta frequência de atualização, super visibilidade nos mais mínimos detalhes. Não acontece isso, nunca aconteceu. Todos estão aqui passando por essa experiência. Eu queria tanto melhorar o chinelo. Aí aquela dificuldade toda para fabricar um chinelo melhor, para fabricar uma mochila melhor, para fabricar um tênis melhor, para fazer uma comida melhor. Tudo dá trabalho. Tudo dá trabalho. Aí quando observamos toda a criação, tudo que está à nossa volta, aí a maioria acredita no Big Bang, que nem existiu. Que o último telescópio que foi desenvolvido já provou que não teve Big Bang. Talvez seja a forma como o espaço se expande, mas não teve Big Bang. Não tem. O último telescópio James Webb foi capaz de observar uma distância muito superior, né, em relação ao próprio Hubble. E todos tomaram um susto. Encontraram galáxias lá pequenininhas. E só podiam existir galáxias enormes. Como é que você está vendo galáxias? Aliás, galáxias enormes do lado de galáxias pequenininhas. Como é que tem galáxias enormes se está super longe e se o espaço está se expandindo e tudo foi criado há muito tempo e você está olhando há 15, 16, 18 bilhões de anos atrás, só podia existir galáxias pequenininhas, com pouca massa. Aí olha lá aquelas galáxias gigantescas com muito mais massa do que se possa imaginar, furando completamente, totalmente a teoria do Big Bang, que era só uma teoria. Mas a pessoa prefere acreditar numa teoria do acaso, que o acaso vai gerar isso tudo, do que se conciliar com a videira verdadeira. Para que se alimentar de uma ideia fantasiosa? Como a gente gosta de correr atrás de fantasia. Como a gente gosta de correr atrás de coisas enganosas. E não estamos falando de pessoas que não têm inteligência, porque isso não tem a ver com inteligência. Isso tem a ver com fome. Isso tem a ver, como Sócrates dizia, eu não tenho como fazer um parto em quem não está grávido. A pessoa não está grávida, como é que a pessoa vai parir um bebê? Né? A mãe de Sócrates era parteira. E ele falava essa frase e todo mundo ficava chocado. Eu não tenho como animar as pessoas a desejar conhecer mais, a ter sentimentos mais nobres, a buscar evoluir os seus próprios sentimentos e percepções da vida, se ela não sente essa necessidade. E a página vai falar sobre isso. Então, da nossa pequenina e obscura Terra, planeta Terra, né, não podemos analisar a grandeza divina. O Pai, entretanto, envolve-nos a todos nas vibrações de sua bondade gloriosa. Por quê? Porque ele dispensou alguém que é nível de Cristo.
Vamos recordar aqui, gente, como está descrito no Livro dos Espíritos, o que nós nos tornamos quando completamos nossa última encarnação aqui na Terra. Espíritos bem-aventurados. Depois disso, nós vamos galgar uma nova escala gigantesca para nos tornar o quê? Espíritos puros. Então, você entra como estagiário de espírito puro. Quando chegar a nível de espírito puro, existem outras gradações que nós não compreendemos, mas podemos ter certeza, tem uma distância absurda em relação ao que é o estágio de um Cristo. Estamos falando que ele pegou o melhor do suprassumo, de coordenador de planetas, e botou para reencarnar conosco. É impressionante. E deixando claro, sem esse dispensador, que iria fornecer todos os recursos depois, como continua fornecendo. Né? Todo mundo pensa assim, mas Jesus só vê 2.000 anos atrás, e a história da humanidade tem mais de 80 mil anos. Não, é verdade, é claro. Só que ele é o dispensador desse processo antes mesmo do planeta ser planeta. Há 6 bilhões de anos atrás, Jesus de Nazaré, com essa personalidade, já era o Cristo. Há 6 bilhões de anos atrás. Operoso, trabalhando junto com o Pai, desenvolvendo recursos e planetas e soluções. Não era só esse planeta que estava em desenvolvimento, tinham diversos outros. Lembre-se, na estrela, quando nós estamos estudando, lendo um pouquinho aquele livro Renúncia, onde vamos encontrar Alcione, quando queria reencontrar Pollux, ela estava onde? Ela estava numa estrela. Não sei se vocês lembram o começo do livro. Ela estava numa estrela e tinha um trabalho lá extremamente complexo. E ela sente uma necessidade de ir ajudar Pollux, que estava aqui ainda na Terra. E que estrela que ela estava? Sírios. Talvez vocês não busquem muito essas estrelas no céu, mas quem quiser é só instalar aquele software Stellarius no celular, e aí você aponta o celular, você vê o nome das estrelas. Vocês vão descobrir que a estrela Sirius, ela está a uma certa distância da Terra, né? É como se fosse um Sol, né? Ela está longe da Terra, mas ela é uma das estrelas mais brilhantes no céu. A estrela chamada Sirius. Essa estrela, ela possui tarefas, ela reage, ela envia subprodutos e matérias aqui também para a Terra. Não chega só fóton aqui não chega só luz, como a gente imagina. Então ela estava realmente desenvolvendo um trabalho lá que tinha uma interligação entre os planetas, entre os sistemas, que não tem nem como descrever no papel. É inconcebível ainda para a gente compreender. Mas ela pede autorização ao Cristo. Sim, eu poderia retornar lá para encontrar, por exemplo, para encontrar o Pollux, eu preciso ajudar o Pollux. E ela fez uma solicitação e aguardou a resposta. E Jesus vai e autoriza ela. Ela estava em Sírios. Ela nem estava animando o corpo físico que nem a gente anima aqui. Para ela aparecer para Pollux fora do corpo físico, o Pollux estava desencarnado, antes do Pollux reencarnar. Para ela aparecer na narrativa do livro, ela aparece primeiro como uma forte luz e de repente começa a ganhar forma humana. Ou seja, ela nem sequer tinha o perispírito daqui ainda. Recebeu autorização para assimilar esse perispírito, que ela não é o fabricante. Ela não é o dispensador desse recurso. Isso provém diretamente por intermédio do Cristo. Se ela não tivesse autorização, ela poderia vir até aqui, mas ninguém a veria. Porque ela estaria numa faixa de frequência que não dá para enxergar. Então ela aparece para Pollux. E Pollux se desmorona, né? Porque ela aparece com a fisionomia que ele recordava. E aí ela pega e fala: Pollux, fica tranquilo. Eu vou te ajudar a aprender a amar e servir. Não sei se vocês já leram esse livro, Renúncia. Leiam esse livro. Eu vou até colocar como radionovela aqui, acho que eu tenho ele também como áudio. Eu passo para vocês. É incrível. Dá uma pausa na hora que ela for falar alguma coisa. Alguém fala alguma coisa para ela, ela vai responder. Não é um espírito qualquer que está respondendo. É uma trabalhadora direta do Cristo, de altíssima envergadura.
Você não vai ver estátuas dela, você não vai ver ninguém falando sobre ela. E é um espírito magnanimamente zeloso, amoroso e com extremas capacidades. E eis que vem aqui na Terra e deixa esse rastro de luz, que foi esse livro, chamado Renúncia. Que está narrado, né, pelo livro Renúncia. O rastro que ela deixou deve ser de uns 30 mil vezes maiores do que a descrição que está ali sucinta em um único livro, né? Então, é fantástico demais. E a gente começa a perceber, peraí, a estrela Sirius envia alguma coisa para cá, isso tudo está interconectado? Sim, está tudo interconectado. Nós é que não sabemos como funciona. Tem toda uma grandiosidade por trás que nós não compreendemos. Então, a máquina de amor do Pai não para de funcionar. Então, sim, Deus é a alma de tudo, a essência do universo. É a alma de tudo, é a essência do universo. Então, permanecemos no campo terrestre, de que ele é dono e supremo dispensador. Ou seja, esse campo terrestre nós não fabricamos, ninguém que fabricou o planeta. E está você sentado nele, está você andando. Mas a gente acredita, acorda e acredita, é educado a acreditar que foi você que construiu a mesa de madeira, foi você que construiu a casa. Você só manipulou a matéria, não foi você que criou a matéria. Você não sabe fabricar ar para respirar. Você não sabe como fabricar água para beber. As coisas mais essenciais da vida biológica aqui na Terra, a gente não sabe produzir, muito menos agradecer. Então ele vem deixando claro nessa página. Permanecemos no campo terrestre. Você está aqui usando o campo terrestre, está só usando. De que ele, Deus, é dono. Tudo pertence ao Pai. E supremo dispensador. É ele que vai distribuir as tarefas, os objetivos. Ah, mas espera aí, um dia, né, Deus falou que, Jesus comentou que um dia nós iríamos herdar a terra. E todo mundo fica achando que alguém vai ser dono, vai fechar a porteira e vai ser dono do planeta Terra. Ser dono é ser operário representativo do Pai. Quando você é chamado que você é dono de um imóvel aqui na Terra, o imóvel é seu? Não, não é da União. O governo pode tomar o imóvel de você. Para de pagar imposto só para você ver. Ele vai lá e toma teu imóvel. Você não é dona do imóvel, pertence à União. Então esse é um exemplo simplista para dizer o seguinte: sim, Deus é o dono de tudo. Nós buscamos utilizar e empenhar a nossa consciência, aprender a amar e servir em nome dele. Mas por enquanto estamos ainda distraídos, sem perceber essa necessidade de despertar. Sim, tudo pertence ao Pai. Tudo que é elaborado e desenvolvido aqui na Terra, igualmente, não procede através do nosso desenvolvimento. Espera aí, eu vou desenvolver alguma coisa? Eu estou desenvolvendo isso para o Pai. Não, você está animando pensamentos de desenvolvimento, animando ideais de desenvolvimento, porque você está sendo estimulado pela vontade divina de assim cumpri-lo, de assim fazê-lo. Então esse que é o grande divisor de águas de pensamento dessa página. No entanto, para que lhe sintamos a presença em nossa compreensão limitada, concedeu-nos Jesus como sua personificação máxima. Então, Jesus é o representante máximo para todos nós de máxima bondade, de máximo amor, de máxima sabedoria. Em todos os momentos você vai ver Jesus falando: estou aqui cumprindo a vontade de meu Pai. O Pai me inspirou para que eu pudesse dissesse isso. Sempre está dizendo que tudo provém de Deus. Em nenhum momento ele falou que vinha dele. A não ser nesse versículo, em que ele diz que ele é o condutor para esse grupamento que está aqui, ele é o condutor dessa seiva divina. E que todos que estão realmente famintos, que estão com fome, você tem que estar com fome, tem que querer buscar essa seiva divina.
Ah, mas como assim querer buscar a seiva divina? Você sente falta de produzir bondade? Você sente falta de ser mais compreensivo? Você sente falta de ser mais amável com as pessoas? Você quer ser uma pessoa mais amável porque você acha que assim você vai ser mais feliz? Você vai amar, tratar as pessoas com mais ternura, com mais bondade? Você acha que você sente falta disso? Se você já está nesse momento, então essa página é para gente. É para todos nós. Todos que estão com essa fome espiritual de querer se transformar. E eu não aguento mais quem eu sou, quero ser mais bondoso. Tenho um filhinho, uma filhinha, ou então alguém que eu amo muito, eu vou tratar sobre qualquer assunto, eu acabo sendo ríspido, eu acabo pisando, maltratando, e eu quero tratar a pessoa só com amor, e não consigo. Por que eu não tenho amor em mim mesmo? Porque você não treinou aprender sobre o amor. Você não treinou exercer sua consciência no amor, utilizando as primeiras 3 ferramentas, que são os sentimentos da caridade. Benevolência, ou seja, bondade para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias, ou seja, compreensão e tolerância para com as imperfeições alheias. Senão você vai ficar sempre chateado vendo alguma imperfeição, enquanto que não é para ficar só olhando na imperfeição, não. Olhou a imperfeição, detectou, vai lá naquela imperfeição e deposita amor, deposita carinho, deposita zelo, deposita cuidado, deposita atenção, com bastante sacrifício e com bastante renúncia. É esse o treinamento que nós não temos. E é esse o treinamento que Jesus vem nos convidando. Então, útil seria que o homem observasse no planeta a sua imensa escola de trabalho. Por isso que eu estou falando, dando essa introdução. Sim, o planeta Terra é uma escola para trabalharmos essas características, esses caracteres. Se você pedir paciência a Deus, Deus não vai te dar paciência. Não tem como dar algo que você não tem nem como receber. Você tem bolso para guardar paciência? Não. Não, mas ele não vai insuflar sentimentos em mim? Como? Se basicamente nós somos uma grande peneira. Pode insuflar o que for. O sentimento passa, que sentimento bom, e vai embora. A gente não consegue reter. Porque no fundo, a nossa consciência não está preocupada com isso ainda. A gente não está com essa fome. Está mais preocupado com a fome material, com os prazeres materiais, com estar realmente se saciando só materialmente. É necessário, claro que é necessário. Você está com sede, você tem que tomar água. Você está com fome, você tem que comer. É inevitável, você tem que fazer manutenção do seu corpo físico. Você tem que cuidar da vida biológica. Mas e a vida espiritual? Você que é espírito imortal. Todos nós somos espíritos imortais. Como você está alimentando a sua consciência? Está se alimentando sua consciência de quê? O que você alimenta sua consciência? Você percebe quais sentimentos nobres que você já poderia animar e já poderia vivenciar e você escolhe não viver? Você já parou para perceber que tem situações que se você tivesse usado uma palavra de mais carinho, mais doçura, com mais jeito, o resultado teria sido diferente? Se a gente não buscar analisar isso, a gente só vai conviver com o que nós estamos nos alimentando atualmente. Nós hoje estamos nos alimentando da consciência do lado. E geralmente são consciências altamente perturbadas. Então a consciência está lá, outra consciência que aparece próximo de você reclamando. Aí você começa a reclamar junto. Mas Deus possibilitou que aquela consciência chegasse perto de você reclamando para você treinar a bondade. Mas você acha que bondade é agradar a pessoa, é reclamar junto, é fazer coro, é correr na manada. Só que a manada está correndo para o precipício. E você acha que para agradar a manada tem que correr para o precipício junto. Mas não é para isso. Então, cada um vai ter que enxergar a verdade. E ninguém vai poder dizer, não, isso é verdade, aquilo é verdade. Você já está vivendo uma verdade. A questão é, essa é a sua. Está na hora de você comparar a sua verdade com a do Cristo, para tentar alinhar com a de Deus. É essa a ideia desse imenso trabalho que nós executamos aqui na Terra. Por vezes é uma coisa simples. Nossa, eu tenho que construir um muro. Nossa, eu tenho que varrer uma calçada. Gente, aqui na Terra, tudo
É trabalho espiritual e material. Não tem como desvencilhar. O ato de lavar um prato vai testar a sua capacidade de resiliência, vai testar a sua capacidade de querer levar prato para todo mundo, mesmo só tendo consumido e sujado um. E às vezes tem 30 pratos, você vai lavar os 30 e vai fazer por amor, vai fazer feliz. Você tem essa capacidade? Porque o convite é todos os dias. Todos os dias você vai ter que lavar prato. Todos os dias você vai ter que lavar, vai ter que tomar banho, vai ter que cortar unha. Até a última semana antes da sua existência aqui na Terra. Se você não conseguir, alguém vai ter que fazer isso por você. Mas que vai ter que lavar, vai ter que lavar. É trabalho contínuo para poder a gente aprender a lidar com isso com mais naturalidade. Faça as coisas por amor. Para de fazer só por causa de dinheiro, por causa de recompensa. Vou fazer isso porque Deus está vendo e vai me beneficiar lá na frente. Não é isso que Deus está preocupado. Deus está preocupado que você passe a fazer todo e qualquer tipo de tarefa por amor. Quando você chegar nesse nível de grandeza, você já alcançou um grande avanço. Porque aí começa a ter a necessidade da experiência. Porque não adianta fazer uma vez só, né? Tem que fazer por amor inúmeras vezes. Por isso que é uma imensa escola de trabalho. E somos convidados, todos nós somos convidados a reencarnar e interagirmos em nichos diferentes, em atividades diferentes. Como que você vai contribuir nessa posição? Essa posição não gostei. Essa posição até que eu estou me saindo bem. Eu estou fazendo por carinho, por amor, preocupado, zeloso com todos. Não estou fazendo só para me beneficiar. Eu quero beneficiar a todos. Aí acabou aquela experiência. Não, chega. Agora, da próxima encarnação, você vai naquela outra experiência ali. Naquela você fracassa, você desequilibra, você faz errado. Aí depois vai para outra experiência e vai melhorando, e vai aprendendo. Por isso que a escola de trabalho é imensa. Nossa, mas eu estou vendo que o político está fazendo uma coisa errada. Nossa, eu estou vendo que o fulano está fazendo coisa errada. Cuidado, amanhã é você lá naquela posição. Você vai fazer o certo? Você tem certeza que você vai fazer o certo? Eu posso pegar você agora, botar você para nascer num lar onde todo mundo é político, onde várias consciências são altamente desequilibradas, altamente perturbadas, só pensa em pilhar, roubar, destruir. Você vai renascer com essas pessoas e vai brilhar a luz e transformar todos. Ou melhor, nem sequer vai se contaminar e vai exercer o melhor da sua consciência em prol do amor e a verdade para com todos? Boa sorte. Porque é um teste, é uma prova profunda. Você vai se provar. Será que eu consigo? Eu acho que eu consigo. Boa sorte. Tenta. Mas cuidado, tá? Se der muito errado, não fica triste, não. Se perdoa e pensa. Caramba, não é que eu pus um desafio para mim mesmo que eu não dou conta? Faltou me inspirar mais no Cristo? E eu fiquei achando que eu já estava pronto? E o pior, eu comecei a imaginar que eu posso fazer essas coisas sozinho? Que é o tema da página de hoje, né? Se ele é a videira verdadeira, ele é o dispensador da vida. Ele é o dispensador da verdade. Ele é o fornecedor de todos os recursos. Mas não adianta você pegar o recurso com ele e passar a fazer e viver do seu jeito. Você vai ter que pegar o recurso com ele e executar segundo as leis e as verdades que ele explicou. Amar o próximo como a ti mesmo, como eu vos amei. Então não dá para dar desculpa. Poxa, não sabia que era o próximo. Poxa, não sabia. Olha, eu não sabia como é que era esse negócio de amar. Não, você tem um exemplo do Cristo, de renúncia, de paz, de sempre estar tentando desenvolver a boa vontade e a coragem para se desafiar, a se sacrificar mais pelo outro, a se sacrificar mais por todos e fazer isso sorrindo com alegria, por estar trabalhando em nome do Pai. É esse o grande problema. A gente quer pegar os recursos e viver, curtir a vida doidada. E não usar esse recurso para ninguém, só para a gente mesmo. Não faz sentido. Isso não tem nada a ver com o aspecto divino. Estamos sempre vivendo uma vida plural, enquanto temos que compreender que nossa consciência está caminhando para a unificação. Unificação em relação a Deus. Vamos começar a orbitar cada vez mais próximo dos objetivos do Pai. E os objetivos do Pai é atender a todos. Então você passa a reencarnar de forma diferente. E reencarnei. O que Deus está
está me solicitando nesse destino que ele traçou para mim? O que Deus está aguardando que eu cumpra com muito empenho os potenciais que eu já domino de amor e de um pouquinho de conhecimento para multiplicar em benefício para todos, aonde eu estou agora. Não, mas eu não tenho tantos conhecimentos assim. Tem sim, você tem boa vontade, é o começo. Com essa boa vontade você vai escalando mais recursos, mais recursos. É assim que funciona. Você vai se desafiando. Ah, a pessoa se ofendeu, te ofendeu, você não se ofende, você perdoa. Talvez a pessoa tenha até razão, mas a pessoa só sabe se manifestar como? Dando coice. Né? Você tem um jumento do seu lado, carregando remédio, carregando comida para socorrer um vilarejo. Você vai ficar reclamando do animal porque ele dá coice, porque ele morde, porque ele fica zangado, porque ele está relinchando toda hora? Ele é um grande trabalhador, ele está carregando. Sem ele, não alcançaria aqueles medicamentos ou recursos de alimentos no outro local. Assim somos nós. Ainda somos um animal agressivo. Damos coices, relinchamos e estamos carreando recursos divinos que estão ainda adormecidos em nós mesmos. Mas estamos carreando com dificuldades esses recursos para com o próximo. Aos poucos isso vai se dinamizar e vai melhorar. Mas sim, é uma grande escola de trabalho. Não é uma escola de teoria. Né? Você chega na escola, a criança fica estudando Pitágoras. Ué, então agora bota uma parede na vertical. Ué. Faz ela ficar ortogonal ao chão. Faz duas paredes ficarem ortogonais umas à outra. No papel é fácil. Na vida real, nas dimensões físicas, é outro nível de dificuldade. Então, tudo que ele está falando aqui de escola de trabalho é com a matéria. É com a matéria bruta. É muito bonito você falar de alimentos maravilhosos, de um arroz delicioso. Lava o arroz e bota para fazer, só com alho. Pega o sal, joga lá, se vira. Dá trabalho, às vezes você se queima, dá ruim. Ih, esquerrei o tempo, destruiu o arroz, ficou papado. Bem-vindo ao planeta Terra. É uma escola de trabalho. Só faz sentido se for trabalhando. Não, mas eu achei que ia ficar só meditando, refletindo. Sim, refletindo nas experiências. Refletindo nas experiências, não é refletindo sem ação, não. É nas experiências. Hoje eu vou lavar louça. Quanto? Todas. Ainda vou pedir mais. E quando estiver lavando, eu vou ficar percebendo o sentimento que eu estou tendo. Será que eu estou valorizando cada peça de vidro? Cada peça que foi fabricada? Essas pessoas até fizeram desenhos, olha só. Desenhinhos na louça. Olha que complexidade. Olha como é que é o prato. O desenho geométrico do prato. Nossa, ele evoluiu de tal maneira que eu nem percebi. O fundo não toca na mesa toda. Só tem uma linha que toca na mesa. Já perceberam isso? Alguém desenhou o prato assim. Sabe por quê? Porque os primeiros deram errado. Primeiro porque troca calor mais facilmente por condução. Então tiraram esse contato. Só um pequeno halo que entra em contato na mesa. Eu estou falando esses pratos de vidro, né? A maioria deles são assim. Porque senão tem que ser um vidro especial, um pirex, uma coisa da vida para aguentar. Porque se você botar comida quente nele, encostar numa pia fria, ele trinca por dilatação térmica. Ele não suporta esse estresse, chamado estresse térmico. Então a pessoa foi lá, preparou o prato para você, você só está usando e você não está valorizando que N consciências colaboraram para aquele prato estar na sua mão, para você só lavar. E você nem sequer está agradecido nem a Deus, e nem sequer está agradecendo a Deus por todas essas consciências colaborarem com o seu almoço. Que alguém fabricou o prato, alguém desenhou o prato, alguém evoluiu esse prato. E foram inúmeras pessoas. Então, sim, é uma escola de interdependência. Estamos treinando essa interdependência entre cada um de nós. Se a gente falar hoje, olha, parar de vender prato, todo mundo tem que fabricar o seu, vai ser um caos. As pessoas não sabem fabricar prato. E nem tem esse recurso disponível em casa. Mas como é que faz? Mas a pessoa está fabricando por causa de dinheiro. É por ganância. Cuidado, não é.
ela recebe o recurso financeiro para sua sustentação, para sua manutenção da vida, mas o que ela se empenha ali, o prato poderia ter sido muito pior, muito mais feio, muito mais horroroso. Você vê que a pessoa se empenha muito mais do que só o ganho salarial. E o que nós estamos fazendo aqui na Terra, além do nosso ganho imediatista? Estamos realmente nos preocupando uns com os outros? Eu vou trabalhar melhor no trabalho para servir melhor ao próximo, porque no fundo, eu estou servindo a Deus? Aquele meu chefe que eu estou trabalhando para ele, na verdade eu não estou trabalhando para ele. Primeiramente estou trabalhando para Deus. Por consequência, eu estou trabalhando para ele. Será que eu estou me empenhando como se estivesse recebendo apontamentos e demandas diretamente de Deus? Porque se a gente para pensar, é exatamente o que nós estamos recebendo o tempo todo. E ficamos relinchando uns com os outros. Então, sim, é uma imensa escola que nos desafia minuto a minuto nesse grande exercício de pensamento contínuo, ininterrupto. E todos nós, perante a grandeza universal, devemos reconhecer a nossa condição de seres humildes. Sim, muito humildes. Temos pouquíssimas capacidades. E é incrível, hein? Deus nunca vai colocar você com capacidade máxima. Porque a maioria acredita nisso, né? Não, nossa, eu vou me tornar igual Cristo. Não vou depender de ninguém. Mas quem disse que o Cristo não depende de todo mundo? Porque a gente criou essa ideia fantasiosa que evolução é evoluir sozinho, para não depender de ninguém, em que você é capaz de fazer tudo sozinho. Mas isso não gera conexão com o próximo. Isso não gera conexão com Deus. Então é uma ideia completamente errada. Isso não é a videira verdadeira. A videira verdadeira é estarmos interligados uns com os outros. É criarmos conexões uns com os outros, para então sim, em conjunto, cumprirmos a vontade do Pai. Nessa grande unidade, né, como Jesus gostava de falar, né, o reino dos céus se assemelha a uma vinha. Não é à toa que ele falava que o reino dos céus se assemelha a uma vinha. Na vinha, no dia que é colheita de fruta, todo mundo tem que se organizar para colher logo. Então todos cooperam uns com os outros. E você não vai ver pessoas colhendo uva no alto se a pessoa é mais baixa. Automaticamente todos se reconhecem que vão colher frutos em condições diferentes, que vão exercer tarefas em condições que estão com disposições. Você não vai pegar a pessoa idosa numa colheita dessas de frutas, de uvas, e botar, idosa, vem aquele hectare todo lá, aquele hectare é seu. Aquele morro abaixo lá, aquela despenhadeira, você fica ali naquela condição mais difícil. Você não faz isso. Naturalmente você não vive assim. E as pessoas do campo daquele período entendiam o que Jesus estava falando, porque ele estava dando exemplos do campo. A gente meio que perdeu sobre isso. Então, a videira verdadeira, ela está alimentando a todos. E que temos que compreender que Deus irá colocar cada um de nós aqui na Terra, ou seja, em qualquer terra, ou seja, em qualquer planeta, não importa. Vai colocar cada um de nós com condições e capacidades diferentes. E essas capacidades vão sendo alternadas, porque precisamos viver experiências diferentes. Você imagina, a pessoa estudou contabilidade, aí vai ficar 30 encarnações trabalhando com contabilidade. Você acha isso mesmo? A pessoa estudou, sei lá, é professora, vai ficar 30 encarnações como professora? Não, não vai. Ah, mas eu gostei tanto da atividade que eu estou fazendo, eu adoro tanto. Que pena. Não é assim que Deus funciona. Ele vai colocar você em condições adversas. Viver situações adversas. Estar em atividades diferentes. É assim que a gente evolui. Por isso que sim, a Terra é uma imensa escola de trabalho. Porque é extremamente complexa, né? E sim, estamos necessitados de aprimoramento e iluminação. Iluminação é no sentido de iluminar os nossos sentimentos. Iluminar nossa consciência para melhor escolher. Inteligência vem de intelegeres, escolher dentre. Mas você só consegue escolher aquilo que você enxerga. Peraí, deixa eu ver qual caminho que eu vou seguir. Você está tudo um breu danado, no meio do mato, no breu danado, você vai ver algum caminho? Não. Você tem que iluminar o caminho primeiro, não tem? Então você vai ter que iluminar o caminho que a sua consciência vai traçar. Quem coloca essa luz não somos nós.
Nos é apresentado o caminho. Você pode perdoar, você pode amar mais, você pode fazer um bem maior hoje do que se fez ontem. Ampara, perdoa, são caminhos que nós não estamos acostumados e que por vezes são iluminados para nós. Sim, precisamos dessas iluminações. Sem esses apontamentos de mudar o sentimento, para de viver essa ideologia doida de tudo bom e nada presta. Ah, a vida não presta. Ai, que calor. Ai, que isso. Ai, que não sei o que lá. Ah, eu acho que na França é melhor. Aí vai para a França e começa a reclamar. Reencarna na França, fica reclamando, ai meu Deus, que horrível, essa França, e não sei o quê. Aí reencarna na Inglaterra. Aí fica reclamando, ai meu Deus, essa Inglaterra é muito ruim, olha só essa ilha, olha só, não para de chover, chove aqui o dia inteiro, ai que coisa horrível, melhor é lá não sei aonde, é na Espanha. Aí vai lá e nasce na Espanha, e começa a reclamar. Qual o denominador comum? É você mesmo que é chato pra caramba, reclama de tudo. Não consegue ver grandeza e maravilhosidade em toda a criação, só fica reclamando. Em todas as posições que nós somos lançados, temos objetivos claros e às vezes nós não percebemos, estamos distraídos. Então, para fechar aqui o parágrafo, dentro de nossa pequenez, sim, nós iríamos o quê? Iríamos sucumbir, ou seja, iríamos desanimar de fome espiritual, estacionados na sombra da ignorância. Mas olha só, a fome espiritual você tem que perceber. Ah, eu estou com uma angústia, estou sentindo meu coração aflito, não sei o que é. É fome espiritual. A pessoa fica rancorosa, zangada a semana inteira. Você acha que o seu corpo físico e a sua própria consciência como espírito imortal que você é capaz de suportar isso tudo? Claro que não. Você vai sentir fome espiritual, fonte de bondade, fonte de carinho. Essa fome de amar e ser amado, de compreender e ser compreendido. Mas que comece primeiro você compreendendo, mas que comece você primeiro amando. Sim, porque estamos estacionados nessa ignorância danada, né? Não fosse essa videira da verdade, do amor, que o Supremo Senhor nos concedeu em Jesus Cristo. De sua seiva divina procedem todas as nossas realizações elevadas. Aí isso aqui ferrou. A pessoa que é orgulhosa com as maravilhas que ocorreram aqui na Terra. Não, eu adoro Nikola Tesla, porque Nikola Tesla desenvolveu a energia elétrica alternada. Se você for ler a biografia dele, como eu li, e eu sou um grande admirador de Nikola Tesla era médium. Ele escreveu várias vezes que ele olhava para o lado, ele via a máquina funcionando. Ele ficava olhando a máquina e desenhando a máquina. Essa máquina não era daqui. Ele desenhava essa máquina e depois é o que a gente tem hoje, o princípio do motor elétrico, do gerador elétrico. Né? Você usa lá a regra, né? Você passa corrente elétrica num campo magnético, gera força. É o princípio do quê? Do motor elétrico. E o inverso do gerador elétrico. Então são princípios impressionantes. E que no campo alternado é extremamente complexo. Aí você vai dizer o quê? Que foi ele que criou? Aqui na Terra temos essa mania esquisita. A equação de Bernoulli. Ah, não sei o que, teoria de não sei quem. Olha só, o certo seria dizer assim, percepção de fulano sobre a grandeza divina, sob escoamento de fluidos. Percepção de Beltrano sobre a percepção biológica da geração de proteína naquele alimento. Não, a gente não escreve assim, a gente não fala assim. A gente quer encerrar as realizações elevadas aqui da Terra a cada um de nós. A gente gosta de se enganar. Mas é uma grande bobagem, não é verdade. Inclusive, tem uma narrativa de um livro espírita, não me recordo agora o nome, eu não sei se é Lindo dos Casos, Chico Xavier, não me recordo agora o nome. Depois eu vou buscar para poder citar para vocês com mais propriedade. Onde um espírito tinha acabado de desencarnar, aí ele chega numa cidade espiritual, né? Aí ele observa uma tela lindona, e a mesma tela que está lá pintada no Louvre. Aí ele olha assim, nossa, que bela cópia, hein, que vocês têm aqui daquela pintura do Louvre. Aí o cara olha para o lado, hã? Aquela lá do Louvre é que é a cópia. Essa aqui é que é a original. E nem sequer essa aqui é original. Essa aqui é baseada em outra pintura,
que está num nível muito mais acima, que por enquanto a gente não tem acesso. Mas a pessoa pintou só para a gente ter a percepção. Existem coisas extremamente mais incríveis e que nós não temos acesso ainda. Então, cuidado com se alimentar dessas ideias de que nossas realizações elevadas são nossas. Não são, são do Cristo, alimentando a cada um de nós, alimentando o processo, dando energia na máquina, energia de amor e de sabedoria para a máquina girar, para o processo evoluir. Então, sim, alimentados por essa fonte sublime, faltou um minuto, né? Compete-nos reconhecer que, sem o Cristo, as organizações do mundo se perderiam por falta de base. Nele encontramos o pão vivo das almas. E, desde o princípio, o seu amor infinito no orbe terrestre é o fundamento divino de todas as verdades da vida. Então, sim, precisamos aprender a alimentar nossas almas com esse pão divino. Só para a gente não perder aqui, deixa eu pensar, o pessoal está entrando de novo. Então, só para a gente não perder aqui, um ponto importante em destacar, né? Em Jesus, ou seja, nele, em Jesus de Nazaré, ou seja, no Cristo, que animou a personalidade chamada Jesus de Nazaré, nele encontramos o pão vivo das almas. Ah, então quer dizer que existe um pão morto? Existe, você pode se alimentar de coisas que te fazem mal. A gente descobriu isso aqui na biologia clássica, né? Se você comer um pão mofado, você vai passar mal. Aliás, a gente aprende a não comer coisas equivocadas, se alimentar de coisas estragadas, que é incompatível com a vida. Como é que a gente percebe isso? Por tentativa e erro, né? Você vai lá, come um pão estragado. O que acontece? Um pão mofado, você passa mal. Então, sim, existe um pão que não faz bem. Então, a mesma coisa que ele está falando. Cuidado. Apareceu aqui, sumiu a imagem. Vamos lá. Cuidado com o que você se alimenta. Que tipo de sentimento e pensamentos estamos nos alimentando no dia a dia? Ah, mas eu vi isso assim, assado. Uma pessoa dizendo que para implantar a paz no mundo, temos que lutar para implantar a paz no mundo. Cuidado. Reflita, né? Reflete um pouquinho sobre como a sua consciência deve operar para implantar a paz no mundo. Né? Como que sua consciência deve operar? E você tem que compreender, sem alimentar o seu coração de sentimentos mais nobres, sem alimentar o seu coração com mais boa vontade, se autocapacitar com boa vontade e coragem, para absorver novos conceitos, para absorver novas formas de enxergar a vida. Ah, porque fulano, Beltrano enxerga a vida dessa maneira. Como que o Cristo enxerga a vida? Porque não vamos dizer, gente, que na época do Cristo era uma situação muito melhor do que a gente vive hoje. Era 30 milhões de vezes pior. Era muito mais difícil, muito mais penoso reencarnar na Terra. Ter alguém de 50 anos de idade era uma coisa extremamente rara. Extremamente raro. Ninguém chegava nessa idade. Era ancião. Com 45 anos era um ancião. Nossa, fulano é um ancião. E estava realmente maltratado, maltrapilho. De tanto que desgastou o corpo físico nas tarefas do dia a dia. Então, sim, muita coisa evoluiu. Muito foi pensado, dentro das limitações físicas que nós temos, como melhorar o trabalho, como melhorar o acesso, como não deixar, por exemplo, as crianças trabalharem e botá-las para estudar, para se aprimorar, para se desenvolver, não só fisicamente, mas intelectualmente e principalmente com relação aos sentimentos, que é a grande escola do Cristo. Desenvolver sentimentos conscientemente. Então, sim, quem é o divino dispensador desses recursos das almas, que, né, nós somos espíritos imortais, das almas, almas quer dizer espírito encarnado, né? Pelo conceito de Kardec, vamos só ajustar aqui a palavra. O pão vivo das almas. Ou seja, todos os dias você se alimenta de 2 pães. Você mordeu um pão para alimentar o corpo físico. Perfeito, você acabou de alimentar o corpo físico. E como você alimentou o seu dia? A si mesmo. Como que você alimentou o seu coração? Como que você alimentou a sua consciência? Que tipo de sentimentos você absorveu?
Que tipo de ideais você está animando? Você capturou, tentou buscar no Cristo esses recursos para melhor alimentar a sua alma? Então temos que aprender a alimentar nossa alma desses recursos. Não é um simples conhecimento. Não tem como você estudar o Cristo. Ah, mas o Cristo não é cristianismo? Sim, sim, mas o cristianismo hoje na Terra, na República, tem dono. E o cristianismo não surgiu dessa maneira. Ele surgiu junto aos humildes, em divulgações em lugares públicos, não estava em templos de pedra, não estavam fixos em lugar nenhum. Deixando claro, vocês têm que aprender a alimentar a alma de vocês em todo e qualquer lugar. Não, mas eu só alimento minha alma quando eu vou na casa espírita. Eu só alimento minha alma quando eu vou na igreja. Eu só alimento minha... Não faça isso. O tempo todo você tem que aprender a alimentar a sua alma. Ah, mas eu estou meio injuriado, meio chateado. Para, faz uma prece, pede ajuda, se reequilibra. Escuta uma música melhor, busca ler algo melhor. Especialmente busca perceber os exemplos do Cristo diante de contextos desafiadores. E assim vamos estar alimentando nossas almas com ideias, com propostas diferentes, de sentir a vida de uma forma diferente. Isso é importantíssimo. Nele encontramos o pão vivo das almas e, desde o princípio, o seu amor infinito no orbe terrestre é o fundamento divino de todas as verdades da vida. É o fundamento divino. Ou seja, todo amor que ele se empenhou são fundamentos, são princípios. O princípio de você ir lá e se doar pelo próximo. O princípio de você, né, João, por exemplo, João Evangelista, antes de adentrar na Samaria, o que ele fala para Jesus? Os samaritanos não receberam. O que ele falou para Jesus? Nos versículos anteriores, porque todo mundo só fica preocupado em entender a parábola do bom samaritano. E as pessoas esquecem dos versículos anteriores. O que João falou? Senhor, os samaritanos não vão nos receber. Quer que eu faça uma prece agora, caia labareda de fogos em cima dessa gente toda e acaba com essa gente toda? Jesus parou para explicar para ele. Ô, seu alucinado, ele foi grosseiro com João? Ele ficou maltratando João? Não, ele falou assim, eu vou ensinar João de uma maneira impressionante. Isso vai marcar a vida dele. Isso vai marcar a humanidade inteira. Jesus de Nazaré pega e fala, não será necessário, João. Mas vamos pela Samaria. Samaria é um lugar deserto, gente. É como daqui da Cachoeira de Macacu. A pé. São quase 20 quilômetros. É uma distância absurda. Quase 40 quilômetros, sei lá quantos quilômetros são. Eu não me recordo agora de cabeça. Depois tem que pegar no mapa ali mais ou menos. Da onde eles estavam até chegar, eles podiam ir pela orla. Né? Podia ir pela beiradinha ali e tal. Ia chegar de uma maneira muito mais simples. Ia ter acesso, ia ter apoio. Aí ele pega... Mas você acha que ele falou o seguinte? Você acha que Jesus falou assim, ó, olha, vocês vão por aqui, por esse lugar horroroso, eu vou pelo lugar tranquilinho, vocês vão pelo lugar deserto, a gente se encontra do outro lado, lá eu vou dar uma lição para vocês. Ele falou isso? Jesus falou isso? Não. Animando o mesmo corpo físico que o nosso, é importante parar de fantasia maluca, psicótica, que às vezes surge no meio da doutrina espírita até, né, com o Rustem, os psicopatas da vida. Esquece o Rustem, pelo amor de Deus. Ele animava um corpo físico igual ao nosso. Aí falou, vamos aqui pelo lugar deserto, sem água, árido. Chegaram do outro lado, totalmente mulambado, sujo, todo maltrapilho. Parecia que tinha passado 10 carros em cima, 10 caminhões em cima da pessoa. Todo mundo maltratado. E eis que chega uma pessoa para ele, que era ligada ao templo, reconhece o grupo e vai ter com Jesus para perguntar quem é o próximo. Meu Deus, era óbvio que o próximo eram eles mesmos, que estavam maltrapilho. Não ofereceu nem um copo d'água. Né, o cara está ali muito bem, né, tá tranquilão. Aí vê um grupo chegando totalmente depauperado. Pessoal com 3 palmos de língua. Pó, né, de terra, da cabeça aos pés. E a pessoa pergunta quem é o meu próximo. Olha que coisa alucinada.
Não, tem uma coisa para te perguntar, senhor, mas eu estou vendo que você está vindo de viagem. Deixa eu te dar água primeiro. Toma aqui os óleos aromáticos para vocês se banharem, vocês lavarem os braços, as pernas. Descansem um pouco, depois eu te pergunto. Não. O cara chega lá e pergunta quem é meu próximo. Era óbvio que a resposta eram eles. Tem que responder isso. Mas Jesus vai e conta a parábola do bom samaritano, onde todos que estavam presentes tomaram um choque, né? Pô, mas logo ele está elogiando os samaritanos. Mas João entendeu. Olha que coisa incrível. Para passar aquela lição, ele preferiu passar por sacrifício. Deixa eu me sacrificar e vou explicar para a pessoa. O mesmo às vezes acontece dentro de casa. A criança vai lá e derruba um troço no chão. Aí suja. Aí você vai lá, limpa. E suja. Aí você vai, se irrita com a criança e briga. Ué, mas você pode ir lá e, né, limpar. Mostra que seu joelho doeu, que não sei o que você está naquele sacrifício. E a criança vai perceber o seu sacrifício. É chocante, todo mundo percebe. Ah, mas a criança às vezes está distraída, não percebe. Obriga ela a ficar te olhando. Obriga ela a ficar te olhando. Quero que você fique parado aqui me olhando. Aí você vai lá, vai limpar. Faz ela participar da experiência. Não faz ela ficar olhando para a televisão enquanto você está limpando, não. Bota para participar da experiência, onde só você está se sacrificando ali por todos. A pessoa vai perceber. Nossa, eu não sabia que era tão trabalhoso assim limpar um chão. Eu sei que você não sabe. Mas não é por isso que eu vou deixar de me sacrificar por você, para que você aprenda. É isso que Jesus está nos chamando. É esse o convite. E Ele está fornecendo todos os recursos para as nossas almas, para que a gente possa fazer isso. E aprenda a se sacrificar pelos outros. Por todos, sem exceção. Amparar, ajudar, auxiliar em todos os momentos. Então nós temos que pegar esses recursos que Ele está fornecendo, exemplos maravilhosos, grandiosos. E às vezes a gente busca essa coragem de querer passar por esses tormentos. Porque tem que ter coragem, porque é sacrificial. É renúncia, é sacrifício. Não tem jeito. É esse o caminho. Não tem como você ganhar experiência dessa escola, essa grande escola de trabalho. Gente, ninguém falou assim, ó, essa grande escola de teoria, essa grande escola de imaginação, essa grande escola de pensamentos sublimes. Não está escrito isso, não. Essa mesma escola de trabalho vai ser através do trabalho. Mas um trabalho que é revoltada, zangada. Pô, lá vai essa criança sujar esse chão de novo. Miserável. É isso? Não, não é. É pelo sacrifício, é pelo empenho. É pela dor. Muitas vezes. Ah, não aguento mais rebaixar, que dói minhas costas. Se doer, vai ficar melhor ainda. É um sacrifício maior ainda. Sem dor não tem nem graça. Quer dizer que você faz com o pé nas costas. Não vai nem ser tão desafiador assim. Então temos que compreender isso. Sim, Ele é a videira verdadeira, é o grande dispensador de tudo. Sim, mas Ele não está dispensando isso tudo para a gente ficar parado. Porque é uma escola de trabalho. Mas temos que aprender a trabalhar sob as orientações dele, do Cristo. Eu quero que vocês trabalhem sob as minhas orientações. Faça por amor. Zele mais uns pelos outros. Viva com mais bom ânimo e alegria em todos os momentos da vida. Ah, mas estou preocupado com o destino do mundo. Você não é Deus. Deixa Deus se preocupar com isso. Ao mesmo tempo, encontrou lixo na rua, estou tão preocupado com o lixo no planeta. Todas as vezes que você encontrar lixo na rua, você recolhe. Você cuida da rua. Viu uma pedra que alguém pode tropeçar? Remova aquela pedra. Pô, mas eu vou machucar minha mão? Melhor ainda. Melhor ainda. É sacrificial. Você está fazendo algo que vai ser extremamente demandante? Melhor ainda. Então nós temos que compreender que sim, a videira não é para fornecer recursos para a gente ficar voando, imaginando, pensando no nada com coisa nenhuma. Não é para isso. Todos esses recursos é para desempenharmos a boa vontade e a coragem em nos desafiarmos, em exercer um bem cada vez melhor, uma compreensão cada vez mais elaborada e mais sincera e mais real. Vivermos realmente o perdão, ou seja, os sentimentos da caridade.
E aí sim, vamos começar a realmente animar de verdade os sentimentos do amor, por prática, por ter colocado em prática. Gente, desculpa aí o horário. Vamos agora para o livro dos médiuns. Eu falei que eu gostava muito dessa página. Eu falei. Eu adoro essa página. Para começo de conversa, eu adoro esse livro, né? O Caminho, Verdade e Vida é um livro fantástico. Mas essa página é impressionante, né? Porque tudo a gente fica assim, não, nós estamos desenvolvendo isso. Hã? Tá mesmo? Você tem certeza? Que nós que estamos desenvolvendo as coisas no planeta. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Para a gente não se enganar com ideologias ou pensamentos. Mas tudo bem, alguém que pensar assim, ainda está nesse momento, é o momento dela, não tem que ser o seu, né? Ah, mas eu acho que o dela é verdade. Não tem problema nenhum. Pode viver os ideais dela, depois você me conta. Daqui a alguns anos, alguns séculos, você me conta. E aí, como é que foi? Avançou muito? E não, deu ruim. Não consegui avançar nada. Depois foi se esvaziando esses recursos, foi se esvaziando. Porque é o que mais tem, mais será dado. E é o que menos tem, até o que tem será tirado. Entenderam? Não adianta você achar que Deus vai ficar te dando recursos e mais recursos para você exercer o amor enquanto você não quer exercer. Você pega todos esses recursos e quer usar para crueldade. Pega todos os recursos e quer usar para desequilíbrio. Pode, tudo bem. Mas vai ter um ponto que vai dar uma pausa, né? Não, você agora não vai poder acessar esses recursos. Até o que tem de acesso a recursos será tirado. Aquele núcleo familiar que tanto te recebeu várias vezes, olha, naquele núcleo você vai poder reencarnar mais. Perdeu. Eles não me amam mais? Não, te amam profundamente. Mas Deus não vai autorizar mais. Acabou. Você vai reencarnar com outro grupo. Não tem importância não. Lá na frente vocês vão se reencontrar de novo. Mas ele vai recondicionar os seus sentimentos. Recondicionar suas emoções. Para que você possa valorizar um pouco mais. Ah, mas eu não acho isso justo. Deus não pede licença para nos educar. Meus filhos queridos, vocês não sabem buscar a educação coerente, mesmo depois de 2000 anos? Espera aí, com licença, eu vou fazer o seguinte, vou pedir autorização de vocês. Não, Deus não funciona assim. Né? Ele não pede autorização para a gente, não é assim que funciona. Nos ama profundamente, mas vai sempre se empenhar em nos educar cada vez mais. Né? Quando todo mundo observa, né, no festim das bodas, né? Todo mundo, o festim das bodas, né? Quando você, aliás, a parábola do filho pródigo. Quando vê a parábola do filho pródigo, aquele que estava afastado da casa, aí retorna à casa do pai, aí Deus dá uma grande festa em alegria. Todo mundo fica achando que aquela festa é alegria e grande contentamento, automaticamente vai livrar aquele irmão de ter que trabalhar tudo que ele precisa trabalhar. É óbvio que não. Mas vai ser empenhado mais recursos para ele, como é empenhado para todos nós. Todos nós recebemos recursos para melhor dinamizarmos a nossa vida, dinamizarmos a nossa consciência, para a lei de progresso. É lógico que aquela pessoa que estava alheia à lei de progresso, quando se reencontra com a lei de progresso, que é buscar os valores da vida, os valores reais da vida espiritual que eu estou querendo dizer, a vida imortal. Não, eu tenho que me melhorar, eu tenho que amar mais, eu tenho que aprender a produzir um bem genuíno, não um bem torto que mais maltrata do que faz bem. Quando a gente começa a se empenhar nessa direção, tudo se modifica, mas não vai existir um recurso milagroso que vai fazer você automaticamente ser um grande gerador de bem, simplesmente porque você resolveu aceitar os ideais do Cristo. Você aceitou? Excelente. Agora está na hora de treinar. Treinar. Aonde? Trabalhando nas condições mais sacrificiais, mais adversas da Terra. Senão não teria progresso, não existiria progresso. Né? Então, gente, vamos lá. Essa página é muito importante para todos nós, mas temos que entender que também temos que avançar aqui um pouquinho no livro dos médiuns. Desculpa aí, eu vou tentar avançar aqui um item. Nós estamos no capítulo
11º, da semantologia e da tiptologia, ou seja, a linguagem dos sinais e as das pancadas, que foi o início ali, os precursores da fenomenologia mediúnica. Foram as primeiras formas de comunicação, né? As mesas girantes, as mesas davam pancadas. Conversamos sobre isso tudo e aí temos que agora apontar diretamente para o item onde nós estamos, né? 143. Então, continuando. Com o fim, só lembrando, hein? O livro dos médios é um livro diferente, né? Os itens são seriados. Então, não é 143 do capítulo 11, é 143 do livro inteiro. Ok? Então, é um número sequencial, do começo ao fim. Com o fim de melhor garantir, ou seja, com a finalidade, com o objetivo de melhor garantir a independência ao pensamento do médium, imaginaram-se diversos instrumentos em forma de quadrantes, sobre os quais se traçam as letras, à maneira dos quadrantes do telégrafo elétrico. Uma agulha móvel que a influência do médium põe em movimento, mediante um fio condutor e uma polia, indica as letras. É um mecanismo, né? Um mecanismo mecânico que gera uma condição instável, né, de posição dessa agulha e iria apontar as letras. Esses instrumentos só os conhecemos pelos desenhos e descrições que têm sido publicados na América. Então está falando o que aconteceu lá nos Estados Unidos. E Kardec estava na França, quando estava escrevendo sobre isso. Nada, pois, podemos dizer do valor deles. Temos, porém, para nós que a só complicação que denotam constitui um inconveniente, né? Uma complicação danada para montar isso tudo, né? Acaba sendo inconveniente para a mensagem em si. Que a independência do médium se comprova perfeitamente pelas pancadas interiores e, ainda melhor, pelo imprevisto das respostas do que por todos os meios materiais. Ou seja, a pessoa deve estar mais preocupada em entender o fenômeno mais complexo do que ficar maravilhado com engenhocas mais complexas. A complexidade não é em construir uma engenhoca para melhor fornecer a comunicação. É compreender o fenômeno e, acima de tudo, a mensagem, ou seja, aquelas respostas que são imprevistas, que vêm respostas super mais inteligentes do que quem as perguntou, né? Acresce que os incrédulos, ou seja, aqueles que não estão acreditando, né, sempre dispostos que estão a ver por toda parte artifícios e arranjos, muito mais inclinados hão de estar de supô-los num mecanismo especial do que na primeira mesa de que se lance mão, livre de todo e qualquer acessório. Então Kardec está comentando explicitamente sobre os acessórios que foram utilizados nos Estados Unidos em comunicações mediúnicas, onde era um equipamento muito mais sofisticado, um princípio mais sofisticado que dava um dinamismo para detectar as letras, só que ele é tão sofisticado que aparentemente pode induzir a quem está observando que é o próprio mecanismo em si que está gerando essas letras por uma influência artificial de alguém, né? Então, item 144. Um aparelho mais simples, porém, do qual a má-fé pode abusar facilmente, conforme veremos no capítulo sobre as fraudes, é o que designaremos sob o nome de mesa Girardin, ou Girardin, tendo em atenção o uso que fazia dele a senhorita Emily de Girardin, nas numerosas comunicações que obtinha como médium. Porque essa senhora, se bem fosse uma mulher de espírito, tinha a fraqueza de crer nos espíritos e nas suas manifestações. Consiste o instrumento num tampo móvel de mesa, com um diâmetro de 30 a 40 centímetros, girando livre e facilmente em torno de um eixo. Como fosse uma roleta, né? Como uma roleta. Sobre sua superfície e acompanhando-lhe a circunferência, se acham traçados, como sobre um quadrante, as letras do alfabeto, os algarismos e as palavras sim e não.
ao centro existe uma agulha fixa. Pousando o médium os dedos na borda do disco móvel, este gira e para, quando a letra desejada está sob a agulha. Sim, precisa do médium. Nada disso funciona sem o médium. Alguém tem que estar doando energia. Já conversamos sobre isso lá nos outros capítulos, né? Alguém tem que estar doando parte do fluido perispiritual, né? A sua constituição de fluido universal. Mistura esse fluido com o fluido do desencarnado, da constituição perispiritual do desencarnado. Ele manipula esse fluido para diretamente conseguir produzir alguma interação com a matéria. Escrevem-se da mesma maneira, né, que nós fazemos isso com o trator, né? O trator levanta alguma coisa. O trator não levanta nada, né? É a pressão hidráulica e um monte de mecanismos que faz levantar alguma coisa, né? Você bota um óleo num cilindro, faz uma relação diária, né? Muito obrigado, Pascal, por ter nos auxiliado aqui na Terra a observar esse princípio. De uma área pequenininha, você amplifica para uma área grandona e você tem um multiplicador de força, né? Então você bombeia a 200 bar, é manométrico, e você consegue empurrar, né, gerar uma força hidráulica, né? O fluido continua empurrando até encontrar um equilíbrio. E as válvulas se encarregam da pressão não subir infinitamente. O que você está fazendo é manipular um fluido, né? Você não está diretamente manipulando um peso. Ah, eu estou levantando a pedra. Não, você está levantando através de um trator, mas o trator mesmo é só um instrumento e você está manipulando através de um fluido, né? O seu corpo físico tem mais água do que físico mesmo. Então, de certa maneira, você está animando um fluido. Então, se você parar para pensar, tudo é manipulação de fluidos. Então, quando as pessoas falam assim, o desencarnado manipulou fluido, você faz isso todo dia. Né? Em todos os momentos, mesmo aqui na Terra, você manipula fluidos sem perceber. Mas, prosseguindo. Escrevem-se umas às outras, umas após as outras, as letras indicadas, e formam-se assim, muito rapidamente, as palavras e as frases. Então, ele está contando os vários mecanismos que tinham nesse período, né? É de notar-se que o disco não desliza sobre os dedos do médium, mas os seus dedos, conservando-se apoiados nele, lhe acompanham o movimento. Talvez que um médium poderoso consiga obter um movimento independente, ou seja, sem ele se debruçar a colocar um esforço físico sobre o disco, né? Ele está falando isso, o médium coloca a mão, ele é muito fácil de girar em torno de um próprio eixo, ele empurra, ele gira com facilidade, tem pouca resistência a esse torque, né? Então sim, fica difícil. Parece que é o próprio médium que está respondendo, enganando todo mundo. Por isso que foi classificado como, já foi utilizado, e nós vamos observar isso nos outros capítulos, capítulos sobre o charlatanismo, né, com quantidade de pessoas que tentaram utilizar esses recursos para enganar os outros, né? Como ainda existe muito disso ainda. Julgamo-lo possível, mas nunca o observamos. O quê? O médium, sem ter contato direto físico com esse disco de madeira, ele simplesmente afastado e o disco girar sem ninguém encostar a mão. Se pudesse fazer a experiência dessa maneira, infinitamente mais probante, ou seja, mais provável, ela seria, porque eliminaria toda a possibilidade de embuste, ou seja, de engano, de má fé, né? Ai, gente, vamos lá, 143, 144. Estamos nos arrastando aqui. Sozé? A gente pode deixar o restante para depois. Pode falar. A gente tem que pensar também como é que deve ter sido difícil para Kardec acreditar também, né? Exatamente. Kardec, ele na verdade, o que ele fazia? Na verdade, Kardec não queria participar de nada disso, né? Lá no começo do livro, a gente já havia conversado sobre isso, Kardec não tinha a menor intenção de participar, porque primeiro que era uma brincadeira que se praticava em todos os lugares, né? Ele ia numa casa de não sei onde, tinham lá pessoas brincando com esse fenômeno físico, né? De mesas girantes, e ele achava que era uma festividade popular, e isso não atraía a atenção dele.
Quando pessoas sérias, que ele respeitava muito, que eram pessoas extremamente comprometidas em querer buscar valorosos e recursos para a vida e para todos, começou a observar pessoas desse teor, se envolvendo nessas atividades e ainda afirmando que a mesa dava resposta inteligente, extremamente inteligente. Aí Kardec ficou realmente chamou a atenção dele, mas ainda assim ele não se animou. Foi através de um pedido de uma pessoa que era muito amiga dele, né, que ele passou a realmente a ir lá e testemunhar o fenômeno em si, né? Mas com a visão que ele tinha da vida, né? Com a visão que ele tinha como cientista, né? Ele era realmente um grande conhecedor de inúmeros assuntos, né? E passou a tratar todo o fenômeno como recurso natural, como leis naturais que a gente não entendia ainda. Essa foi a grandeza de Kardec. Ele não ficou tratando como algo maravilhoso, miraculoso, sobrenatural. Né? Tem um capítulo que se chama isso, né? Que nós passamos por esse capítulo, do maravilhoso ao sobrenatural. Ele não ficou tratando dessa maneira, né? Com essa temática. Ele tratou de uma forma realmente científica. Deixa eu ver como responde. Até mesmo o avançar da doutrina espírita foi muito assim. Tinha um método para isso. Tem um capítulo aqui que nós já passamos chamado método. E ele também utilizou diversos outros recursos da experiência dele para tratar, por exemplo, de assuntos emblemáticos, complexos. A espiritualidade, por mais que tenha auxiliado a chegada do Consolador Prometido, o Espiritismo, explicando em detalhes perguntas que ele estava fazendo, ele só tinha 15 minutos por semana para fazer uma pergunta. 15 minutos. Então ele tinha que ficar pensando a semana inteira o que queria perguntar. E o que ele estava escrevendo sobre as respostas. Então o que ele estava comentando. Então não era uma coisa simples, não foi nada assim dado. Foi tudo comunicação mediúnica. Ele só pegou e juntou um monte de papel e publicou o livro. Não foi isso não. Isso é os médiuns atualmente. Com Kardec não foi assim não, ele não era o médium. Primeiro ele começou a desconfiar de todos os médiuns. Como é que ele podia criar um sistema, uma metodologia mínima para checagem de algumas informações? Como na época não tinha internet, não tinha telefonia, não tinha nenhum desses recursos de tecnologias de comunicação à distância, e ele falava 6 idiomas, as perguntas mais críticas, os assuntos mais emblemáticos, ele perguntava para 5, 6 médiuns diferentes, de países diferentes, em línguas diferentes. Se as respostas chegassem iguais, sim, ali haveria uma chance de ser verdade. E mesmo assim não considerava verdade, ainda continuava analisando. Deixa eu ver o teor dessa resposta. Tem grandeza? Tem realmente algo que tem algum paradigma sensível para progresso, para evolução de todos? Isso tem lógica. E não só lógica pela lógica, mas assim, isso tem algum traço de verdade? Então ele era muito preocupado com isso. E também ele não é um espírito qualquer, né? Kardec não é qualquer, né? Você vê Emmanuel mesmo explicando para Chico. Chico, o dia que eu falar ou escrever alguma coisa contrária a Kardec, me esquece e segue Kardec. É sobre isso. Né? E hoje em dia você fala espiritismo, você não sabe mais quem é Kardec, mas você sabe quem é Chico Xavier. Não estou menosprezando a imagem de Chico, nem querendo diminuir a imagem de Chico para crescer a imagem de Kardec. Também não é esse o fenômeno. A questão é, conhecemos realmente Kardec? Conhecemos a teoria profunda por trás? Conhecemos em profundidade todos os apontamentos que tecnicamente não são essencialmente dele? Ele foi instrumento também para que ali se processasse N informações e pudesse evoluir vários conceitos que é muito difícil para cada um de nós, porque todo mundo imagina que foi extremamente fluido, que foi como se fosse uma psicografia. Não foi. Kardec não era médium. Não era. Mas ele tinha o processo da intuição. Mas intuição não escreve livro não, gente. Intuição surge ideias fragmentárias e você tem que unir uma ideia a outra. Né? A gente tem que começar a entender isso. Então,
temos que compreender mais profundamente Kardec. Você vê a complexidade que ele passou, né? E ele passou uma vida inteira escrevendo. E, gente, escrevendo na luz de vela, à mão. O negócio era hardcore, né? Era bem pesado. Não era uma tarefa fácil, não. E ele cumpriu com muito louvor, né? Com muito empenho, com muito zelo, até a última ponta, né? Ele já estava no final, adoecido, com uma situação difícil. Ainda chegou para a esposa e falou: olha, se eu desencarnar, você faça essa reunião, se encontre com esse grupo, hein? Não para a reunião por minha causa, hein? Ele foi empenhado ao máximo até a última gota de sangue que tinha ainda no corpo dele. É realmente um exemplo de empenho maravilhoso. Então é isso, gente. Desculpa aqui, mas a gente precisa parar aqui no 145. E de novo, por que também eu estou dando mais atenção para a página inicial, né? Nesses estudos do livro dos médiuns, do livro dos médiuns, né? O livro dos médiuns ele é tecnicamente mais pesado, né? Ele é uma linguagem mais pesada. Kardec vai traçando todos os detalhes e parece assim, mas isso não existe mais. Por que isso aí é tão importante? Tem vários aspectos aqui que você vai percebendo que tem muita importância, né? Você vê o médium que frequenta a mesa mediúnica não pode ficar de brincadeirinha. Porque eu cheguei na casa de fulano, ele estava com brincadeirinha de copo, brincadeirinha de comunicação. Não pode. O médium que tem uma condição ostensiva, ou seja, ostenta, já sabe que tem aflorada a mediunidade, não pode brincar de mediunidade. Não pode, porque nunca é brincadeira. Não tem brincadeira nenhuma ali. É brincadeira para quem não conhece. Para quem está estudando, não é brincadeira. Então tem vários inputs, né? Várias deixas, né? Que Kardec vai explicando para a gente, deixando claro, olha, isso não é brincadeira. Mas eu estou em casa, estou ouvindo umas pancadas, que coisa estranha. Faz uma prece. O que esse irmão ou essa irmã está querendo chamar minha atenção que eu não estou percebendo? Né? O que eu estou esquecendo? O que eu devo estar fazendo e não estou fazendo? Porque às vezes é uma pessoa que ama muito a gente e que está falando, olha, você está esquecendo disso, você está esquecendo daquilo. Né? Perdoa fulano, você não está todo zangado aí? Ó. O que deu? Deu ruim. E às vezes os espíritos chegam a esse ponto, né? De chamar a nossa atenção vigorosamente. Né? Não, mas eu acho que deve ser comunicação para alguém. Deve ser uma comunicação para alguém. Tem certeza? A maioria das vezes é para a gente mesmo. Ei, acorda, faz prece. Para de viver essa vida só em materialismo. Só deseja coisas materiais, só quer saber de coisas materiais. Foca na sua essência. Foca em se transformar. Toca as coisas materiais, mas com equilíbrio. Então tem vários apontamentos de pessoas que nos amam, que cuidam, que estão preocupadas com o nosso destino. E graças a Deus é permitido, né, que esses irmãos se comuniquem para às vezes chamar a nossa atenção. Às vezes acontece, né? Então vamos lá, gente. Vou fazer a prece de encerramento e é isso. Depois eu coloco lá o link para vocês do estudo.